Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Israel, a vida num país com 2 guerras. אני פה עם רעייתי שרה בקיבוץ ניר עוז מול מראות ההרס והחורבן והטבח. Benjamin Netanyahu esteve na semana passada pela primeira vez no kibbutz de Nir Oz. Esteve acompanhado da mulher, Sara, para ver a destruição causada pelo massacre de 7 de outubro de 2023. Este kibbutz fica a cerca de 1,5 km em linha reta da faixa de Gaza. Nesta declaração, não se ouvem, no entanto, os protestos dos familiares dos reféns que todos os dias exigem o regresso dos seus. O primeiro-ministro israelita vai estar esta segunda-feira em Washington com Donald Trump. Os israelitas enfrentaram em poucos meses 2 frentes abertas de guerra, com que consequências internas? E como se vive em Israel por estes dias? E porque continuam as autoridades israelitas a vedar o acesso a jornalistas à faixa de Gaza, de onde chegam diariamente relatos de atrocidades. É sobre tudo isto que vou conversar com os enviados especiais do Observador a Israel, Kátia Bruno, editora de Internacional, e João Porfírio, editor de fotografia. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de segunda-feira, 7 de julho. Bem-vinda, Kátia. Olá, Ricardo. Estão em Israel há vários dias, a comunicação também não está fácil, porque esta história do dia vai ser gravada com recurso ao velho telefone, é o suficiente para conseguir ouvir-vos. Não foi nada fácil chegar a Israel. É verdade, não foi, porque embora quando nós tínhamos partido o espaço aéreo já estivesse reaberto, na verdade a prioridade dos voos era para cidadãos israelitas. E depois disso para pessoas que já tivessem bilhetes comprados e, portanto, não conseguíamos chegar rapidamente a Israel. Portanto, a solução que encontramos foi a de voar para o Chipre e, a partir daí, apanhar um barco que tinha sido fretado pelo governo israelita para levar os cidadãos israelitas de volta ao país e que estava aberto ao público desde que comprássemos os bilhetes, e foi assim que conseguimos chegámos à Haifa de barco. E Kátia, já que falamos de dificuldades de circulação, os jornalistas não conseguem entrar na faixa de Gaza. Qual é a justificação oficial para vos impedir de entrar no enclave palestiniano? Bom, é a segurança, não é? Basicamente, Israel já antes da guerra controla os postos fronteiriços que existem na faixa de Gaza. E neste momento o único que está aberto é o do Sul, em Rafah, que faz fronteira com o Egito, e apenas para a entrada da ajuda humanitária, que nem sequer tem decorrido de forma regular. E, portanto, se nem a ajuda humanitária entra de forma regular, os jornalistas então muito menos. Temos que pensar que a faixa de Gaza é um território densamente povoado, que está a ser bombardeado constantemente, e, portanto, não há aquilo que é enfocado pelas forças de defesa de Israel, é que não há forma de garantir a segurança de jornalistas e civis, por isso não podem entrar. Ou seja, Cátia, é muito difícil ter um olhar mais independente sobre aquilo que está a passar. Sim, porque na verdade não conseguimos falar com as pessoas que estejam em Gaza, nem conseguimos ver, não é? Nós conseguimos aproximar-nos e ver à distância o que é possível ver no norte de Gaza e de facto é visível a destruição, é audível e visível os bombardeamentos, mas não é possível falar com as pessoas que estão em Gaza. No fundo é essa a grande diferença da cobertura que se pode fazer jornalística em Israel e na faixa de Gaza. E vocês presenciaram isso, portanto estiveram em locais em que conseguiam ver? Sim, estivemos numa zona muito perto do norte do enclave. Nós estávamos
a menos de 5 quilómetros das casas, estávamos a menos de 1 quilómetro da cerca que faz a fronteira, e conseguíamos ouvir perfeitamente os projéteis a serem disparados de um lado e depois a aterrarem nos prédios do outro e a formar-se uma nuvem de fumo, e isto ocorria com uma regularidade enorme. De 10 em 10 minutos pelo menos havia um bombardeamento, e foi durante o dia. Nós sabemos que muitas vezes os bombardeamentos à noite são ainda mais intensos. Portanto, isto é o que é possível ver de Gaza para quem não vive em Gaza, e isto aplica-se a toda a gente, aos soldados israelitas, obviamente, que entram para fazer missões no território. E Kátia, bem presente na memória estão os ataques de 7 de outubro de 2023. Em que medida é que alteraram a forma como os israelitas olham para os palestinianos e para os árabes? Houve uma mudança na forma como estas comunidades se relacionam? Parece-me que houve, porque há muita mágoa ligada ao 7 de outubro. Até mesmo entre as pessoas que acham que a guerra em Gaza devia acabar porque não está a ter resultados, porque os reféns continuam lá, mesmo essas pessoas têm um sentimento de profunda dor pelo que aconteceu a 7 de outubro. E, portanto, isso levou a um radicalizar de posições, não é? E, portanto, eu diria que há algumas pessoas, há um sentimento até de vingança, há outras que não, mas que acham que o Hamas se radicalizou de tal maneira que agora a única opção que têm é responder assim, e portanto as coisas estão muito mais tensas do que estavam há anos, há 3 anos, e é compreensível do lado da faixa de Gaza. Em relação à Cisjordânia, por exemplo, é diferente porque é uma região que está controlada pela autoridade palestiniana, não pelo Hamas. A segurança é feita ali a meio entre a autoridade palestiniana e o exército de Israel, e nós estivemos numa aldeia da Cisjordânia e a situação está muito tensa com os colonatos que vivem nos colonos israelitas, que estão na Cisjordânia e que são ilegais à luz do direito internacional, e que às vezes resultam em confrontos, em invasões, em queimar coisas, em tentar atacar pessoas, e a tensão neste momento está-se a alastrar até a relação dos colonos com os soldados israelitas, porque já tivemos várias situações ao longo dos últimos dias em que colonos atacaram soldados das IDF, e isto está a gerar muito debate aqui em Israel, e mostra muito o nível de tensão que a sociedade vive neste momento. Obrigado, Kátia. Obrigada, Ricardo. E já regressamos à conversa. Vamos agora falar com João Porfírio, um dos 2 enviados especiais do Observador a Israel, o João Porfírio e a Kátia Bruno. Afinal, como será viver num país com 2 frentes de guerra? Estamos de regresso à conversa. Chamamos agora o João Porfírio, o editor de fotografia do Observador. Ele e a Kátia Bruno são os enviados especiais do Observador a Israel. João Porfírio, bem-vindo. Olá, Ricardo. Como é que estes 12 dias de guerra com o Irão mudaram a vida dos israelitas? Bom, é uma verdade que os israelitas já estão habituados a este momento de tensão no seu território, mas que é facto é que esta guerra dos 12 dias com o Irão veio relembrar logo os dias seguintes ao 7 de outubro. Isto porquê? Porque novamente as pessoas tiveram que recorrer aos abrigos para se protegerem dos ataques aéreos. Contam-nos que o barulho dos mísseis a cair em território israelita, as sirenes constantemente a tocar, obviamente que lhes fez um lembrar daquilo que acontecia logo depois do 7 de outubro com os rockets que vinham da faixa de Gaza atirados pelo Hamas. E isso fez com que, obviamente, infelizmente, resultassem feridos e até bastantes mortos, e muitas casas, obviamente, destruídas bem no centro de Tel Aviv. Vocês estiveram numa dessas casas? Sim, exato. Isso foi um dos focos da nossa reportagem, era acompanhar uma família que estivesse a entrar pela primeira vez na sua casa depois desta ter sido destruída. E conseguimos, encontramos uma família de uma avó, uma filha e os 2 netos que estavam a entrar na casa pela primeira vez depois da casa ter sido completamente destruída, uma casa que agora é um monte de entulho,
uma casa onde esta mulher de 83 anos, a Rachel, viveu durante mais de 50, portanto, conseguimos imaginar uma casa cheia de memórias, cheia de quadros na parede, fotografias dos seus familiares e que neste momento é, como dizia, um monte de entulho, aquela casa. E nesses momentos, isso está descrito na vossa reportagem, nas tuas fotografias, as pessoas agarram-se a quê? A algo, são as fotografias? Agarram-se sobretudo às memórias e neste exemplo concreto que vos falo, as memórias são escassas, porque, como disse, grande parte da casa e do recheio da casa foi completamente destruído. Esta mulher passava grande parte do seu tempo a fazer esculturas e todas essas esculturas, toda a sua coleção de esculturas foi completamente destruída, todo o seu quarto, as molduras, as fotografias, tanto que a dada altura a mulher, sozinha no seu quarto, num quarto onde viveu 50 anos, está a remexer entre roupas, sacode as roupas do pó das paredes que ficaram completamente destruídas e encontra uma fotografia do pai. E, portanto, era um bocadinho isto que de todas aquelas horas que nós tivemos com esta família, foi o facto de, a pouco e pouco, pedras, tirando uma pedra aqui e tirando uma pedra ali, iam encontrando essas pequenas memórias. João, isso é o resultado prático da resposta dada pelo Irão depois do ataque israelita contra o Irão, aquela guerra de projéteis e mísseis a que assistimos. Como é que as pessoas comuns, os israelitas, como essa família, veem a ofensiva lançada por Israel contra o Irão? Bom, existem aqui duas partes completamente diferentes de duas guerras que, na verdade, aconteceram em simultâneo. Começando por essa primeira que me perguntas, a guerra com o Irão, grande parte, se não mesmo a esmagadora maioria dos israelitas, concordam com a ofensiva que Netanyahu lançou sobre o governo, sobre o país que é o Irão. Uma vez que concordam todos que o Irão não pode ser uma potência com armas nucleares. E que, portanto, é uma ameaça demasiado séria. Exatamente, o medo dos israelitas era exatamente esse. E, portanto, concordam com esta ofensiva do governo de Netanyahu. E também temos que olhar para o que está a passar em Gaza e para as informações terríveis que vamos tendo e que nos chegam de Gaza, e a Cátia Bruna há pouco explicou também como a informação nos chega e está a chegar aqui a Portugal, por exemplo, mas como é que a população israelita também olha para o que está a passar na faixa de Gaza? Bom, aí outra coisa completamente diferente, não é? Falávamos há poucos minutos de duas guerras a acontecer em simultâneo no mesmo país e recordemos que Israel é um país muito pequeno, portanto, uma potência militar gigantesca, mas um país em termos de território muitíssimo pequeno, e aqui é um contraste, não diria total, mas um contraste bem mais vincado. Aqui as pessoas, em relação à faixa de Gaza e aos momentos de tensão muito graves que têm acontecido nos últimos dias e nas últimas semanas na Cisjordânia, mas em especial na faixa de Gaza, as opiniões já se dividem bastante entre os israelitas. Obviamente que estão contra o grupo terrorista e que neste momento controla politicamente e militarmente a faixa de Gaza, que é o Hamas. Obviamente que todos concordam que esse grupo tem que ser destruído, mas mais do que isso, a maior parte das pessoas pede que esta guerra com o Hamas e na faixa de Gaza termine, mas sobretudo ainda que todos os reféns sejam entregues às suas casas e às suas famílias. E com isso, grande parte das pessoas, com essa premissa de que os reféns têm que vir para as suas casas, as pessoas pedem que a guerra termine o mais rapidamente possível, porque para estas pessoas, e grande parte também destas pessoas tem a convicção de que isto é verdade, não é possível que os reféns regressem às suas casas se a guerra com o Hamas continuar da forma que hoje vemos que esta guerra decorre. E João, corrige-me se isto não é assim, mas vocês, tu e a Cátia, estando aí, têm obviamente uma visão privilegiada sobre tudo isto. Para os israelitas, mal as sirenes se calam, há uma tentativa de voltar à vida normal. As praias, as esplanadas, enchem-se rapidamente. Esta é pelo menos a imagem que temos.
Não, sem dúvida, não tínhamos dúvidas absolutamente sobre essa afirmação, que é 100% correta. É viver o mais possível num curto espaço de tempo. Exatamente, posso-vos dar o exemplo meu e da Kátia. Tocou uma sirene num determinado dia, desde que chegámos a Israel, e as pessoas estavam a fazer a sua vida normal, estavam na praia, estavam nas esplanadas, estavam nos cafés, nos bares, a sirene toca, todas as pessoas têm uma aplicação no seu telemóvel, que é a aplicação recomendada pelo governo, e todas estas pessoas recebem ao mesmo tempo uma notificação que é bastante audível, mesmo que o telemóvel esteja no silêncio, mesmo que a vibração não esteja ativada no nosso telemóvel, esta aplicação supera isso tudo e começa a tocar violentamente, um som muito audível, e as pessoas automaticamente levantam-se. É uma coisa automática que está enraizada nos israelitas. Levantam-se, procuram o abrigo mais perto e vão para dentro do abrigo. Há regras para isso, as pessoas estão sempre atentas aos seus telemóveis e esta aplicação é provavelmente a segunda guerra que está a usar este tipo de mecanismos. Lembro-me, por exemplo, da guerra da Ucrânia, Exato. que nós também cobrimos de uma maneira bastante intensa, e a guerra da Ucrânia também tinha estes mecanismos de avisar as pessoas que havia ataques aéreos através de uma aplicação. E o que é facto é que as pessoas, assim que recebem uma segunda notificação a dizer está tudo seguro, podem sair dos abrigos, as esplanadas voltam-se a encher, os campos de voleibol, que é um desporto muito praticado em Israel, voltam-se a encher de jogadores nas praias de Tel Aviv. Portanto, a vida normal volta a acontecer sem que haja grande drama com isso. Obrigado, João. Obrigado, Ricardo. João Porfírio é editor de fotografia e Kátia Bruno, editora de Internacional, são os enviados especiais do Observador a Israel. Ficam ainda algumas notas importantes para esta semana que agora começa. Na terça-feira, José Sócrates deverá falar na segunda sessão do julgamento da Operação Marquês no Campos da Justiça, em Lisboa. Também nesta terça-feira deverá ser conhecida a decisão do Tribunal de Aveiro sobre o chamado caso da grávida da Mortosa. E ainda pelos tribunais, na sexta-feira, há mais uma sessão do julgamento do caso que opõe os Anjos a Joana Marques. Deverá ser a vez da humorista ser ouvida pela juíza. Antes, na quinta, arranca o Nós Alive em Lisboa. Esta foi a história do dia, a sonoplastia do João Tição, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã e boa semana.